Imagina você comprar uma edição de colecionador ou jogo na pré-venda e ganhar uma colher de brinde. Pois é exatamente isso que aconteceu com Zelda. Comprar um jogo em pré-venda é sempre um negócio arriscado, afinal você tá comprando um jogo que ninguém sabe se vai ser realmente bom, né? Por conta disso, algumas empresas costumam oferecer alguns brindes pra te incentivar a correr esse risco. E no caso do The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, esse brinde é no mínimo esquisito. Por algum motivo estranho, a Nintendo do Japão achou que o melhor brinde que eles poderiam entregar junto com essa obra-prima era uma colher e um garfo personalizado. Uma das coisas mais aleatórias e sem sentido que eu já vi na minha vida. Esse jogo de talheres foi enviado somente para quem fez essa pré-venda através da Amazon do Japão. E pelo que eu vi, isso não aconteceu em nenhum outro país do mundo. Por conta disso, essa colher já está sendo vendida a preços bem altos no eBay, onde você acha anúncios de até $50 e várias pessoas interessadas, já que apesar de ser um brinde bem estranho, os colecionadores ainda têm muito interesse. Dizem por aí que esses talheres são uma mensagem subliminar para dizer que o Zelda vai jantar o prêmio de jogo do ano. Mas a verdade é que essa é a fórmula de sucesso que já tinha sido testada em Pokémon Scarlet, que também veio com talheres personalizados e fez bastante sucesso. Então até faz sentido a empresa apostar nisso mais uma vez. É só isso. Já que a gente tá falando da Nintendo, você já se perguntou qual que é o cheiro do Mario? Tudo errado essas perguntas. Por ser um encanador que fica sempre pulando por aí, eu imaginava que esse cheiro não era dos melhores, mas pelo que parece, eu estava redondamente enganado. Uma empresa americana chamada de GameStop decidiu inovar e oferecer um odorizador na pré-venda do Super Mario Odyssey, que prometia deixar o seu carro cheirando igual um verdadeiro encanador bigodudo italiano, e de acordo com relatos, esse cheiro não era tão ruim assim. Esse brinde até que faria algum sentido em um jogo do Mario Kart, né, já que teriam carros envolvidos e tudo mais, mas como Mario Odyssey é um jogo sobre um chapéu mágico, eu acho que uma touquinha vermelha ou um bigode falso faria mais sentido, né? O senhor fica ridículo com esse bigode! Mesmo assim, essa ideia foi legal pra gente ao menos descobrir qual é o cheirinho desse personagem tão icônico que, de acordo com os anúncios no eBay, aparentemente é de morango. Um cheiro, um tipo de cheiro forte, um cheiro forte que cheira cheiroso. Por volta do ano de 2010, a Capcom estava prestes a lançar um novo jogo da sua franquia de luta mais famosa, que veio a ser o Super Street Fighter 4. Esse jogo era uma espécie de atualização do Street Fighter 4, mas uma atualização que ficou tão grande que a empresa acabou preferindo vender ela como uma nova versão do game. O jogo era bom, mas novamente as lojas ficaram com aquela dúvida sinistra: o que nós vamos dar de brinde para quem comprar na pré-venda? Era uma pergunta difícil, mas depois de muita discussão, a Capcom teve uma ideia genial: marionetes de dedos personalizados do jogo. Como assim? Tô entendendo nada. É sim uma ideia meio estranha, mas acaba fazendo total sentido quando a gente percebe que essas marionetes de dedo foram feitas pra você duelar grandes batalhas de dedão contra outras pessoas. Essas marionetes vinham inclusive em pares e no verso da caixa vinham algumas regras, aquelas tradicionais da briga de dedões. A GameStop fez até um comercial pra promover esse brinde e essa nova batalha de dedos foi nomeada de Super Thumb Fighter. Mas apesar do carinho da empresa, a reação do público no geral não foi muito boa. Muita gente que esperava aquelas capas metálicas ou um livro de arte achou que isso era um desrespeito com os jogadores e cancelaram a pré-venda, perdendo assim a chance de pegar esse brinde que com certeza é um dos mais criativos que eu já vi. Meio idiota, vai, mas é ok. Tá bom. Quando Assassin's Creed Black Flag foi anunciado, toda uma legião de fãs foi à loucura. Afinal, esse era o jogo de pirata que todo mundo sempre quis. Além da temática interessante, esse jogo ainda era o sucessor de uma trilogia que marcou época, então tinha muito hype envolvido. Era óbvio pra todo mundo que a pré-venda desse jogo iria ser monstruosa, e algumas lojas começaram a oferecer brindes insanos pra quem comprasse o jogo antes do lançamento. Coisa como o The Black Chest Edition, que era uma versão mais cara e vinha com um baú cheio de itens, ou então o The School Edition, que era bem barata e vinha com a capa metálica, um livro de artes e mais algumas coisas. Vendo que a concorrência era forte, a loja Best Buy decidiu inovar e ao invés de oferecer os brindes comuns, a empresa vendeu o jogo com uma bola de futebol americano personalizada, o que, considerando que esse jogo se passa 100 anos antes da invenção dessa bola, torna ele o brinde mais sem noção da história dos jogos. Como isso aconteceu antes do lançamento, algumas pessoas até começaram a especular se o jogo teria algum minigame de futebol escondido, já que não fazia sentido um jogo de piratas ter um brinde desse, tá ligado? Mas no final das contas, isso deve ter sido só uma viagem na maionese de algum executivo que tinha um monte de bolas de futebol guardadas no estoque e queria se livrar delas o mais rápido possível. É uma bola de futebol americano.
A gente já viu que a Best Buy não bate muito bem das ideias quando o assunto é brinde de pré-vendas. E outra vacilada bizarra que essa empresa deu foi com o jogo Xenoblade Chronicles X, cujo brinde foi o mais aleatório possível. Pra quem não sabe, o Xenoblade Chronicles X foi um jogo de RPG lançado por volta de 2015 pro Nintendo Wii U, um console que a gente sabe que não vendeu muito bem. No Japão, essa franquia é um fenômeno, mas aqui no Ocidente ela ainda não era tão grande nessa época, e por conta disso, os executivos da Best Buy acharam que oferecer bonequinhos ou posters como brinde seria caro e não iria funcionar. Então eles decidiram inovar e pescar os jogadores por meio de um sentimento muito mais rudimentar, a fome. Pois é, ao comprar o Xenoblade Chronicles X na pré-venda, você recebia literalmente uma pizza no lugar de um brinde tradicional. Essa pizza poderia custar até $10 e o jogador poderia retirar em quase qualquer pizzaria dos Estados Unidos. Uma tentativa de conquistar os jogadores pelo estômago ao invés da mente. Se essa estratégia deu certo ou não, eu não sei, mas eu tenho que ser honesto e dizer que essa ideia nem é tão ruim assim, já que ter uma pizza garantida pra maratonar o game no lançamento é sempre uma boa ideia, né? Isso até me lembrou a edição exclusiva do último jogo lançado das Tartarugas Ninja, que vinha com uma caixinha estilizada parecendo uma fita cassete, uma capa metálica e um voucher pra você pegar uma pizza no Pizza Hut, o que faz mais sentido, né? Já que as tartarugas sempre gostam de comer pizza no game. Ai, que delícia! Pra finalizar, eu não poderia deixar de fora aquele que é sem dúvida o brinde mais esquisito e constrangedor da história dos games, o pacotinho que vinha com o jogo do Infamous Second Son. Ao invés de dar só uma bola de futebol ou uma outra besteira qualquer, os executivos da GameStop estavam dedicados a dessa vez entregar algum brinde que tivesse uma relação com o jogo. E como o nome do jogo é Infamous, o segundo filho, eles decidiram te ajudar a não ter filhos, enviando junto com o jogo 2 pacotes de preservativos fluorescentes da Red Bull. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Dessa vez eu tenho que admitir que eles ao menos foram bem criativos, mas parece que essa ideia de enviar encapadores de pardal que brilhavam no escuro não deu muito certo, já que esse pacote só foi vendido na Itália e praticamente não existe mais em nenhum lugar do mundo hoje. Apesar de raro, vale a pena lembrar que essa não foi a primeira vez que empresas enviaram esse tipo de produto na pré-venda pra galera. Muitos anos antes, a própria Microsoft já tinha enviado preservativos de Halo 2 pros jogadores. Eles inclusive são muito raros e caros hoje em dia, já que esse não é bem o tipo de produto que você pode vender depois de usar. Então quem ganhou esse negócio e guardou até hoje pode ter uma pequena fortuna em mãos. Eu tô passada, chocada. Mas aí, você lembra de algum outro jogo que recebeu um brinde bizarro na pré-venda? Comenta aí embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu joinha, inscreva-se no canal para você sempre receber o nosso conteúdo, é totalmente de graça, e ativa o sininho da notificação para chegar no seu celular quando o vídeo sair, beleza? E não esquece, quer economizar nas suas compras, nos seus jogos, celular, qualquer coisa na internet? Baixa o Mais Barato, que ele é um comparador de preços que vai te mostrar o mesmo produto em vários sites diferentes e ainda também mostrar os cupons escondidos que tem dentro do site. É totalmente gratuito, tem para Android e para o seu navegador. O link tá na descrição. E dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro para vocês as coleções de consoles mais raras do mundo que você não conhecia. Eu vou ficando por aqui, valeu e tchau, tchau!